É comum ouvirmos sobre a organização terrorista Hamas que governa a região da faixa de Gaza. Mas por que, ao se referir a ela, na imprensa e na academia, muitas vezes as pessoas preferem usar o termo grupo militante? Num conflito, palavras importam. E para escolher os melhores termos, é importante entender como a organização funciona. O Hamas é um grupo político e militar. Por isso, muitas vezes, países fazem distinção entre as duas alas. Ainda que o braço militar seja reconhecido como terrorista, sua parte política tenta emprestar uma certa legitimidade. Na prática, porém, essa distinção não é observada dentro da própria organização. Um exemplo disso é o recente atentado ocorrido em Jerusalém no dia 21 de novembro. O terrorista Fadou Abu Shukaidam era parte da ala política do grupo. Ele também era o professor de educação fundamental. Mas isso não impediu que ele disparasse os tiros que mataram o israelense Eli Kai, de 26 anos, e deixou outras 4 pessoas feridas. Em resposta a esse ato de terror, o presidente de Israel, Isaac Herzog, fez um apelo à comunidade internacional para que passe a considerar o Hamas em sua totalidade como um grupo terrorista. Em lugares como Estados Unidos, União Europeia, Japão, Israel e Canadá, isso já acontece. Recentemente, o Reino Unido anunciou que também passou a classificar o Hamas em sua totalidade como terrorista. Existe, no entanto, um longo caminho para que outros países, a exemplo da Austrália, não mais façam distinções que beneficiem ou legitimem um grupo que deliberadamente mira em civis. A existência das alas política e militar do Hamas e sua sobreposição existe ao longo de toda a história do grupo. O Hamas foi fundado em 1987, no início da primeira intifada, por 3 membros da ala palestina da então Irmandade Muçulmana, organização originária do Egito. Em sua Carta de Princípios, de 88, consta que a terra da Palestina é uma terra islâmica, ou seja, o documento pregava o estabelecimento de um Estado Islâmico em todo o território da antiga Palestina sob mandato britânico. Apesar de alterações terem sido implementadas nesse estatuto ao longo dos anos, sua versão atual ainda defende o estabelecimento de um Estado palestino desde o rio até o mar, ou seja, incluindo todo o território onde hoje está Israel, além da faixa de Gaza e da Cisjordânia. O radicalismo está ali desde o início. Quanto ao funcionamento interno do grupo, teoricamente, o grupo terrorista é dividido em 5 braços: o social, o religioso, o internacional, o político e o militar, também chamado de armado. A ala política controla todas as demais. Além disso, é ela, como um grupo, que toma as decisões na região. É a partir daí que alguns países consideram como terrorista somente o braço militar. O ponto central é que a ideologia do Hamas perpassa todas as alas, em detrimento das suas divisões internas. Para isso, vamos retomar alguns pontos presentes na cartilha do grupo, que inclusive está disponível para leitura na internet, incluindo em português. Estas frases foram traduzidas do documento. Nossa luta contra os judeus é muito grande e muito séria. Precisa de todos os esforços sinceros. Não há solução para a questão palestina, exceto através da jihad. Iniciativas propostas e conferências internacionais são todas uma perda de tempo e esforços vãos. Essas são apenas 2 entre centenas de frases que incitam o ódio, a violência contra o povo judeu e a destruição de Israel, país ao qual os membros do Hamas se referem como a entidade sionista ou o inimigo sionista. O Hamas se nega até a pronunciar o nome Israel. As primeiras ações armadas do Hamas ocorreram com o início da primeira intifada. Inicialmente, eles atacaram rivais palestinos e depois militares israelenses. Posteriormente, suas ações passaram a ter como alvo tanto os militares como os civis de Israel. Entre 1993 e 2005, o Hamas promoveu ataques suicidas que visavam essencialmente a população civil israelense, entre os quais os ataques realizados contra o Dizengoff Center, em 95, e contra pizzarias Barro, em 2001, matando dezenas de civis israelenses, incluindo turistas, entre eles um brasileiro. Em 2006, o Hamas venceu as eleições parlamentares nos territórios controlados pela Autoridade Palestina, ganhando 76 das 132 cadeiras no parlamento palestino, enquanto o Fatah conseguiu apenas 43. Posteriormente,
O grupo promoveu um golpe em Gaza, expulsou os membros do Fatah e passou a controlar o enclave palestino numa ditadura. Diferente do Fatah, o Hamas não reconhece a existência do Estado de Israel. O grupo não tem interesse em uma solução pacífica de dois estados, segundo sua própria cartilha. Eles têm como objetivo o fim do Estado de Israel e da presença judaica na região e, a fim de atingir esse objetivo, promovem diversos atentados e tentativas de boicote. Não existe distinção entre o braço militar e o braço político quando se trata de ideologia. Portanto, conclui-se: o Hamas é um grupo terrorista e todos os países deveriam classificá-lo dessa forma. Muito obrigado.